José dos Santos. O senhor quer, se o senhor quiser usar, ok, o senhor quer usar o púlpito, né? Ok, à vontade, meu amigo, à vontade. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. É muita bênção, gente. Glórias ao Senhor. Obrigado. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu estava dizendo aqui ao pastor Raposo que pregador fraco tem que ter um púlpito alto e o microfone tem que estar pendurado aqui, porque se ficar com ele na mão não sei falar não. É feito uma muleta, né? Na vida da gente. Então, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. O nosso companheiro, o pastor João da Paz, servo de Deus, que dirige com paz esta convenção. Todos os demais companheiros aqui do Ceará, muito obrigado pela confiança de estar aqui com vocês. Pastor Zé Carlos de Lima, nosso presidente da UMADENE, e representa muito bem a nossa convenção geral. Pastor Raposo, do Maranhão. Há 20 anos atrás, nós estávamos criando a Escola Bíblica de Jovens em Abreu e Lima. E ele passou, juntamente com o pastor Isaac, lá em Abreu e Lima, na primeira Escola Bíblica de Jovens. E foi uma bênção. E aquela foto foi tirada e está no registro. Graças a Deus. Pastor Antônio José, nosso companheiro, e todos os demais irmãos aqui. Eu quero, irmãos, trazer uma palavra, espero que seja bem objetiva, assim como foi o pastor José Carlos. A palavra de Deus, ela nos mostra que em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa jornada, tudo apela para a nossa vida de integridade diante de Deus. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela bondade e misericórdia de Deus. Eu, quando vi esse tema, e falando sobre integridade, em nossos dias, em nossos tempos, não é? Em tempos modernos, em nossos dias. E quando nós fazemos um paralelo nos tempos passados e os tempos de hoje, quando eu falo tempos passados, os tempos bíblicos, nós tomamos como exemplos para nós, no caso aqui muito específico, o caso de Jó, que demonstrou uma integridade perene, serena, tranquila, sincera. Não é que ele não se afligiu, se afligiu. Não é que ele não sofreu, sofreu. Não é que ele não se inquietou profundamente. A ponto de chegar um dia e dizer assim: maldito o dia em que eu nasci. Veja, de maneira, irmãos, que nós não somos melhores do que Jó. Nós temos as nossas dificuldades também. Nós temos as nossas inquietações também. Porque parece que vai dar certo, mas tem coisa que não dá certo. E você pode ficar pensando: por que isso? Mas é preciso saber que em Jeremias 10:23 diz que não é do homem o seu
caminho, nem daquele que caminha o dirigir os seus passos. Está lá em Jeremias 10:23. Então, se eu entreguei o caminho ao Senhor, e a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer uma boa parte. Ele vai fazer o quê? Tudo ele fará. Então assim é a nossa caminhada, é a nossa jornada. Você pode não entender. Aqui no Ceará, eu acho que é muito comum a figura do bastidor. Não tem um bastidor, aquele que faz bota um arco de cipó, não é? Um dentro do outro, e aperta assim o pano, fica parecendo um tamborim, e a pessoa vai costurando, a agulha sobe, a agulha desce, e a linha sobe de várias cores, e quem está debaixo do bastidor não entende nada. É muita ponta de linha, é muita cor diferente, é muito negócio assim, mas o bordado está sendo feito, sim ou não? Sim ou não? Então você fica olhando, parece que por debaixo, não está entendendo nada, mas o bordado está sendo feito. Até o dia que Deus vira o bastidor assim e diz assim: olha, e vai estar tudo certinho. Então não se impressione com as pontas de linha, com as cores diferentes, porque a figura não está muito clara, mas o bordado de Deus está sendo feito, e no final vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia nos diz: eis que estou pensando, ou tendo pensamentos de bem acerca de vós, e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Em outra versão diz assim: o fim que desejais. Então a palavra de Deus, ela é para nós segurança, estabilidade, em todos os momentos da nossa vida. O que nós precisamos de fato é permanecer no lugar que Deus nos chamou. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Onde? No lugar onde Deus deixou você. Não importa qual é o lugar que você está, mas o lugar que você está é o lugar importante que Deus colocou você. E a bênção de Deus vai encontrar você lá no lugar em que você está. O que nós precisamos é o quê? Integridade no lugar em que você estiver. Se estiver como Mardoqueu na porta do palácio, parece ser insignificante na porta do palácio, mas foi Deus que colocou Mardoqueu na porta do palácio, para nas horas mais necessárias, Deus usar Mardoqueu para salvar a pele do rei, porque um dia vai ter uma dificuldade com o povo, e vem uma reprimenda de Amã, que não era um homem íntegro, e Mardoqueu, pela sua integridade, não se curvava perante ele, a ponto de criar uma forca para ele. Mas como criou-se um registro lá na biblioteca do rei de alguma coisa que Mardoqueu fez, que parecia que ficou esquecido, mas Mardoqueu demonstrou integridade, livrando as costas do rei. Então o rei não dormiu, e no meio de tantos livros e registros, aquele moço foi lá buscar aquele registro. Quando colocou a mão, foi no lugar certo, na página certa, naquilo que era necessário ser lido. Se tivesse diazepam naquele tempo, Mardoqueu estaria em dificuldade. Mas como não tinha diazepam, não tinha Rivotril para o rei dormir, ele ia se utilizar do texto para que pudesse alguém lendo lhe dar sono. Mas é Deus trabalhando. Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está
trabalhando. Porque 64:4 de Isaías diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que por ele espera. E eu acredito que todos nós aqui estamos esperando em Deus, estamos aguardando na direção de Deus. Então, eu quero aqui deixar uma meditação em 2 Timóteo capítulo 2:15, que é um texto que nos vai trazer a ideia, e com base nele a gente vai caminhar um pouco em outras passagens para a gente ter essa visão geral da integridade. Então 1 Timóteo 5:17 diz: aliás, 2:15, desculpe. Segunda Timóteo 2:15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, este apresentar-se diante de Deus aprovado nos traz a ideia de alguém que está em busca de apresentar integridade diante do Senhor. Integridade. Todos nós temos as nossas limitações, as nossas imperfeições, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, é aquele que vai adiante de nós, trazendo para nós o socorro necessário para que venhamos caminhar diante dele com sinceridade. Então, essa integridade que é necessária na nossa vida, na nossa caminhada, tem um relevo muito grande, porque o que é que se espera de alguém que é chamado para fazer uma obra que é de Deus? Uma pessoa natural fazendo uma obra sobrenatural. Alguém que é humano fazendo uma obra que tem relevância eterna. É o eterno, é um temporal fazendo algo que é eterno, que tem repercussões eternas. Esta é a figura de cada um de nós. Quando alguém vem pedir um conselho, quando alguém vem pedir uma orientação, quando alguém vem pedir uma ajuda, como nós estamos diante de Deus para oferecer isso àqueles que precisam. Então, nós que somos obreiros, se nós quisermos manter essa integridade, esse compromisso com Deus, há uma conta, de certa maneira, a ser quitada, que é o quê? Dedicação. Nós temos compromissos com a palavra de Deus, com o ensino, e Romanos diz, na carta aos Romanos diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, a nossa palavra precisa ser temperada com sal, ter condições de relatar a razão da nossa esperança. Aqueles que vêm em busca de algo, é preciso que a gente tenha alguma coisa para oferecer, e não de nós mesmos, mas de Deus. Então, é com base nisso que precisamos ter esta integridade. E quem primeiro deve buscar esse sentido sou eu mesmo, é você mesmo. O salmista, na sua expressão, ele disse: sonda-me, ó Deus, e vê se em mim há algum caminho mau. Às vezes, irmãos, há pessoas que olham muito para os outros, mas não olham para si. Eu devo olhar para mim e olhar com base nesse espelho. Aqui é um espelho de Deus para a minha vida. Aqui é radiografia, é ultrassonografia, é tomografia,
aqui apresenta tudo o que está em mim. Tudo o que eu preciso está aqui para a minha vida. Por isso, procura apresentar-te a Deus o que? Aprovado. Por isso que quando eu vou diante de Deus, Paulo na sua expressão ele disse assim: embora em nada não me sinta culpado, não me sinto justificado, porque quem me julga é o Senhor. Ora, eu procuro assim na minha mente, e eu acho que eu não fiz nada de errado, não fiz nada, mas Paulo na sua visão de não confiar apenas na sua consciência, porque a nossa consciência pode até nos enganar, se ela não for aguçada pela mão do Espírito Santo. A nossa consciência pode ficar até cauterizada, a ponto de nem perceber mais a voz, nem perceber mais aquilo que está sendo feito de maneira inconveniente. Mas quando nós nos abrimos para o Senhor, olha, Senhor, eu estou aqui, não me sinto culpado de nada, mas o Senhor é que sabe, porque pode ter coisa que eu não sei, pode ter coisa que eu não percebi, pode ter coisa que eu não me lembro agora, mas se o Senhor vê que há algum mal em mim, disse o salmista, guia-me pelo caminho eterno, me faça permanecer íntegro diante do Senhor. Meus irmãos, o inimigo da nossa alma não respeita coisa nenhuma, a não ser a graça de Deus na minha vida e na sua vida. Não vai adiantar ninguém com tanta coisa, se não tiver a graça de Deus, a presença de Deus. Não adianta tocar bem, não adianta ser bonito, não adianta ser jeitoso. Se vai tocar e não tiver a mão de Deus com ele, o Senhor com ele, vai tocar e o Espírito não vai sair de Saul. Mas se for bonito, jeitoso, e o Senhor for com ele, quando der a nota assim, o Espírito de Saul vai embora. É assim ou não? É assim. Porque não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus. Então, como tem sido o nosso testemunho diante de Deus? Como tem sido a nossa vida diante do Senhor? Eu fico pensando qual é a conclusão que os irmãos têm acerca de cada um de nós. Às vezes eu já ouvi alguém dizer assim: eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Está no lugar errado, porque a nossa vida é dar satisfação a Deus, é dar satisfação à sua mulher, é dar satisfação aos seus filhos, é dar satisfação ao pastor, ao ministério, à igreja. A nossa vida é um eterno dar satisfação. Por quê? Porque Paulo, certa feita, ele disse assim: vós sois o quê? A carta lida. A nossa vida não pode ter esconderijos, a nossa vida precisa ser aberta, a nossa vida deve ser uma luz que brilha, e uma luz que brilha, ela é notada, a luz que brilha, ela é notada. Não, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, vou colocar aqui um negócio escondido aqui, para ninguém ver a luz. Não, todo mundo vai ver a luz, e é necessário que a luz seja colocada em lugar alto, até porque a Bíblia diz: vós sois quais luminares no mundo. Então, a Bíblia nos diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16: sede santos, porque eu sou santo. Não há outro caminho para nós, irmãos, não há outro caminho para nós. É preciso que aqueles que estão dentro de casa nos encontre na presença de Deus. É seu filho, sua filha, sua esposa lhe procurar e de repente encontrar você lá no seu esconderijo com Deus. É encontrar você rabiscando a Bíblia, anotando. Antigamente eu anotava no papelzinho. Hoje tem esse material aqui, eu anoto aqui.
Tem aqueles que têm uma cabeça boa, feito o pastor João Gonçalves, mas Jesus não me deu essa cabeça boa. Eu faço o quê? Eu vou ter que usar das armas que Deus me deu. Tem pessoa que pega o microfone e fala o dia todinho e não anotou nada, está tudo aqui, olha, eu reconheço logo minha dificuldade, vou logo anotar direitinho para não me esquecer. Porque cada um tem a sua limitação, o seu jeito. Agora, quando Deus chamou você, sabia que você era do jeito que você é. E essas nossas limitações não nos limitam diante de Deus quando nós as reconhecemos. Tem um ditado que diz que quem é coxo parte cedo. Então, aquele que é coxo sabe da dificuldade, já vai ajustar, preparar tudinho para não chegar na hora sem ter sentido. Então a palavra de Deus para nós é esta: que nós possamos ter essa vida de palavra, de comunhão, de adoração, de oração, porque o nosso caráter, a nossa vida, ela é moldada através do relacionamento que a gente tem com Deus. Há muitos anos atrás, eu estava em Abreu Lima, eu era muito jovem ainda, e eu ouvi o pastor Wellington Bezerra da Costa, e eu anotei aqui nessa Bíblia, porque faz muitos anos que eu tenho essa Bíblia. Então eu anotei aqui, ainda está escrito aqui. Não só o que ele falou, mas o que outros falaram. Então está escrito aqui, já está se apagando. Que disse assim, olha: amole a ferramenta na pedra. E ele disse, quem é a pedra? Jesus. Então a gente tem que amolar a ferramenta na pedra. Se a nossa ferramenta está um pouco enferrujada, vamos amolar na pedra. Porque a pedra é Jesus. A ferramenta não pode ficar cega. A ferramenta tem que estar amolada para ser usada na caminhada, na jornada. E a gente vai amolar a ferramenta na pedra. E vai ralar na pedra. E se ralar na pedra. E vai trabalhar na pedra que é Jesus. E a gente vai sendo amolado e trabalhado por Deus na pedra. A pedra é Jesus. Então, seremos dessa maneira cooperadores no reino de Deus. E esta palavra integridade vem de íntegro, aquilo que é inteiro. Não está despedaçado, está inteiro. Está como que formado de maneira completa. Por isso a Bíblia diz, não neófito. Não alguém que não tenha estrutura, maturidade suficiente, mas alguém que foi trabalhado, forjado, cuidado por Deus, nas brasas das aflições, nas angústias da vida, nas tempestades da vida, se fazem bons marinheiros do Senhor. Então estas coisas vão forjando o nosso caráter, e vão nos identificando com o Senhor. Se a pessoa é daquele que corre muito, ele vai colocando os freios. É assim ou não? Vai colocando os freios. É daquele que, feito Pedro, todo atravessado, antes que a gente já está falando, aí Deus vai permitindo as coisas, os tormentos, as angústias, as frustrações, as decepções. Se lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tempos difíceis formam homens fortes, já disse alguém. Você é o que é porque você passou o que passou na vida. Nós somos o que somos porque sabemos de onde saímos. A Bíblia nos diz, lembra-te da pedra de onde foste cortado e da caverna do poço de onde foste cavado. De onde você saiu? Você tem uma história para contar.
Você tem uma vida diante de Deus. E esta vida diante de Deus, de tantos altos e baixos, de tantas inquietações, frustrações, decepções, tanta coisa negativa, foram forjando a seu caráter, a sua vida. Você antes, quando fazia alguma coisa, você hoje talvez até se arrepende daquilo que falou há 20, 30 anos atrás. Você se arrepende de coisas que fez há 30 anos atrás, porque você era uma pessoa, agora você é uma nova pessoa. Você agora é diferente. Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, fazia coisa de menino, mas agora já sou velho. Então isso forma o nosso caráter, isso gera em nós princípios de integridade. Interessante que eu vi aqui o pastor, eu estava vendo pela internet, quando o pastor Alex falava, integridade não é aquilo que as pessoas veem na gente, porque nós podemos nos mascarar, sim ou não? Podemos nos mascarar. Hoje olhamos uns para os outros e vemos todos nós aqui de paletó, de gravata, tudo arrumadinho, bonitinho. Mas na realidade nós não somos isto. Nós somos aquilo que Deus conhece da gente. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, com todas as nossas ambiguidades, com todas as nossas limitações. Quando o povo olhou para Elias lá no Monte Carmelo, que viu lá em cima, olha, fogo descendo, correndo mais do que a carruagem do rei. Esse homem é um homem poderoso, que homem forte. Mas daqui a pouco estava Elias aonde? Debaixo do zimbro. Nós temos os nossos zimbros da vida. Quando as dificuldades batem na nossa porta, quando nós esbarramos nas nossas limitações emocionais, nas nossas interrogações, pensando que sempre vai pedir fogo do céu e vai vir toda vez. Não, nem sempre é assim. Ou vai pedir a chuva, nem sempre vai ser assim. Porque tem a hora que a gente fica assim: Deus, eu estou pedindo, e não chega. Será que ainda sou crente? Será que ainda o Senhor me escuta? Veja, Paulo orava por todo mundo, era curado. Quando não tinha tempo de ir, mandava o lenço. Mas quando enfrentou a dificuldade, o espinho furando na sua própria carne, ele ficou inquieto. Como que diz: Senhor, e agora? Eu prego, eu ensino, eu faço tanta coisa, e eu mesmo estou desse jeito. E Jesus vem e diz assim: a minha graça te basta. O espinho continuou lá ou não? Continuou lá, o espinho continuou furando do mesmo jeito. Irmão, é necessário o espinho na gente. E cada um de nós sabemos o espinho que nos espeta. Nós conhecemos os espinhos que nos espetam. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema de várias ordens que sempre estão ali nos circundando para que nos imponha limitação, para que você pense e reconheça que você é frágil. Porque Paulo diz: quando eu penso que sou fraco, quando eu reconheço que sou fraco, então eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A pior coisa do mundo é a gente dizer assim: não, comigo é assim, eu sei, eu posso, eu faço, eu realizo. Isso não é demonstração de valor, de integridade. Isso é soberba. E muitas vezes Deus impõe sobre nós, porque nos ama, limitações, para que a gente reconheça que o grande é Deus. Ele é quem pode, Ele é quem realiza, Ele é quem faz,
Ele é quem age, Ele é quem abre, Ele é quem fecha, Ele é quem fere, Ele é quem sara, Ele é quem está trabalhando para que a gente possa chegar até aqui. Então, dentro da nossa caminhada e da nossa jornada, aquele que tem integridade, a sua palavra é sim, sim e não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Quando nós temos integridade, a Bíblia nos diz que uma das qualificações para o obreiro é não ter língua dobre. Ele está falando uma coisa agora, mas está falando outra. Não, a palavra é uma só. Mesmo que cause prejuízo, ele não fala meias verdades, ele fala toda a verdade. É como aquela mulher que foi tocar na orla das vestes de Jesus, e quando foi dizer assim, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E Jesus disse assim, quem me tocou? E ela foi curada. E alguém disse assim, Jesus, o povo te aperta. E quando diz isso, não estou falando quem me apertou, estou falando de quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando nós tocamos em Jesus, sai virtude dele. E ele vem para o confronto, quem me tocou? Ele sabia quem tocou, mas ele espera que a gente diga que a gente tocou. E a Bíblia diz que ela declarou a verdade, fui eu quem te tocou. E quando nós declaramos a verdade liberta. A verdade liberta. Não uma meia verdade, mas toda a verdade. De maneira que nós tenhamos esta palavra completa em nossa vida e em nosso coração. Uma pessoa pode ser estimada por muitas outras pessoas, mas de repente pode ser reprovada por Deus. Lucas 16:15. E disse-lhes, vós sois o que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, é elogiado, perante Deus é abominação, é rejeitado. Então não adianta o mundo inteiro dizer a mim, olha, você é gente boa, você é isso, você é aquilo, quando eu sei que diante de Deus eu não sou aquilo. E o que eu devo fazer? Correr para os pés de Jesus. Jesus me socorre, Jesus me ajude, Jesus me socorre, me ajude. Essa é a visão de Deus para conosco. A quem mais é dado, mais é cobrado. Nós não podemos nunca pensar ou imaginar, e eu considero esse tema um tema muito duro, muito árduo, para se falar sobre ele. Porque esse tema confronta a gente. Esse tema mexe com a gente. Esse tema traz para nós perguntas. Esse tema para nós nos deixa diante do Senhor, conforme aquele texto que diz, todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então, quando olhamos para isso, nós percebemos, irmãos, o quanto nós estamos em vulnerabilidade diante de Deus. Às vezes eu vejo pessoas assim, sei lá, parece que é tão perfeito que não tem falha nenhuma, que beira uma arrogância. E eu vejo gente assim, eu fico com medo. Porque eu fico pensando, eu também sou humano, eu também sou gente. E eu, como gente, eu posso sentir raiva do outro. Posso ou não posso? A Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a tua. Então, parece que tem gente que não tem isso. Esse versículo parece que não serve para ele. É como se não passasse por nada. É como se estivesse acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer suspeita.
Mas não nos esqueçamos que, embora de Deus, nós somos homens. Nós somos de carne e osso. Nós somos, é necessário na nossa vida sermos trabalhados por Deus, admoestados pelo Senhor. Esse tema é gravíssimo, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, onde o que é que se espera da gente? O que é que os homens esperam de nós? Que nós sejamos corretos, dignos, despenseiros dos mistérios de Deus. Veja que coisa. Não é de uma palavra bonita, arrazoada, enfeitada, mas chegar lá no segredo de Deus e trazer para nós aquilo que o povo de fato está precisando. Então, quando olhamos para isso, eu vi esse tema, fiquei assim, meu Deus, é tão difícil falar em temas assim, porque quando é um tema mais assim, você vai receber a sua bênção, irmão, e tal. Mas a palavra de Deus diz assim: eu conheço as tuas obras. E embora alguns foram encontrados reprovados, outro diz assim: eu pus diante de ti uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem gente que pode pensar que tem muita força, mas até o Senhor disse assim: tendo pouca força. A nossa força é pouca, a nossa força é pequena. O Senhor disse a Gedeão: vai nesta tua força. E a gente, nessa força que a gente tem, ajudado pela força do Senhor, aí a Bíblia diz: Cristo em nós, esperança da glória. Se Cristo não está em nós, não há esperança nenhuma, porque a nossa força é pequena. Mas aquele que vai adiante de nós, vai endireitando o caminho torto. O caminho que está troncho, ele vai endireitar, ele vai apresentar um caminho de integridade, um caminho direito para a gente andar. Fazer vereda direita, caminhar no caminho direito, caminhar na presença de Deus. 1 Samuel 16 e 15. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A nossa vida, irmãos, é assim. É estranho quando alguém chega, como chegou para o pastor José Carlos, disse assim: eu não aceito esse homem, porque ele estava querendo encontrar um boy, um manequim, mas encontrou um homem de Deus. Você vê que os irmãos de Davi olharam para Davi e disseram assim: nós conhecemos o teu coração, que é um coração vaidoso. Nós conhecemos o teu coração. Quando ele chegou lá no campo da batalha: teu coração é vaidoso, Davi. O que foi que tu viesse aqui? Deixasse aquelas poucas ovelhas lá e viesse para aqui fazer o quê? Não, ele veio porque o pai mandou. O pai foi quem mandou ele para ali. Levar queijo, feito com o quê? Com as ovelhas que os seus irmãos estavam menosprezando, porque o queijo foi feito daquelas ovelhas que eles estavam chamando de poucas ovelhas. Mas a Bíblia diz que Deus amou a Davi, porque o considerava um homem segundo o coração de Deus. Alguém pode olhar para vocês assim, que é um coração vaidoso, um coração, como olharam para Davi, mas Deus olhou assim e disse assim: é um homem segundo o meu coração. E isto faz a diferença, isso demonstra alguém que tem integridade diante do Senhor. Lucas 16 e 15, aliás 14 e 11 diz assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado.
Esse deve ser o caminho nosso diante do Senhor. Agora, qual é o resultado disso? Se eu andar em integridade diante do Senhor, qual é o resultado disso? Talvez alguém pode pensar que ser íntegro diante de Deus, biblicamente falando, é ser exaltado aqui na terra por qualquer coisa. Sim, Deus pode exaltar alguém por qualquer coisa, pode. Mas qual foi a exaltação de João o Batista? Qual foi? A maior exaltação de João o Batista foi o testemunho de Jesus. Que os que cortaram a sua cabeça não ouviram. Que os que pularam a fogueira não ouviram. Mas a eternidade ouviu Jesus dizendo: nascido de mulher não teve um maior do que João. E a Bíblia diz assim: eu procuro a aprovação de Deus ou dos homens? Porque geralmente aquele que tem integridade diante de Deus, em algum momento da vida ele vai ser contraditado por alguém. Porque a verdade ela é muito forte. E há momentos em que a verdade é necessária. Aliás, em todos os momentos é necessária a verdade. Mas há momentos que a verdade incomoda. Não há um incômodo maior de uma verdade do que Isaías 53. Quando diz assim: olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Aquela verdade do Cristo, a verdade da cruz, a verdade do Senhor ali, como uma figura que era nossa. Homem de dores, experimentado no sofrimento, aquela cruz era nossa. E não há coisa que confronte mais a gente do que o Evangelho, a verdade do Evangelho. E um Evangelho que não transforma, é um Evangelho que não salva. Se o Evangelho não mudou a minha vida, não mudou a minha pessoa, não mudou a minha linguagem, não mudou a minha visão, não mudou a minha palavra, não mudou o meu coração, não mudou a minha vida, não foi o Evangelho que eu encontrei, foi qualquer outra coisa. Mas o Evangelho é poder de Deus e é salvação para todo aquele que crê. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus mudaram. Então, eu sou crente, tá, mas olha aqui meu braço aí, está brincando comigo, é? Não encontrou Jesus de Nazaré ainda, encontrou qualquer coisa por aí, mas Jesus de Nazaré não. Eu sou crente, viu? Mas comigo é assim, não é não, não é não, não é não. Vem um mosquito da dengue, pega você e você vai para a cidade de pé junto. Precisa de muita coisa, um mosquitinho só. A soberba é uma das coisas mais que deixam Deus indignados. A soberba. Mas aquele que se humilha. Quando o profeta chegou para o rei, disse assim: arruma a tua casa. E ele ficou pensando: minha casa está desarrumada. Minha casa não está desarrumada. Por que chegou esse homem aqui para dizer que minha casa está desarrumada? Poderia ter dito assim: você pensa, que profeta é você, rapaz? Minha casa está desarrumada não, rapaz. Mas ele escutou, não disse nada. Virou a cara para a parede. Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor vê mais do que eu. Vamos fazer aqui um pensamento. O Senhor enxerga mais do que eu enxergo. Por mais que eu organize minha vida, nunca estará como deveria ser, porque não há, até a nossa justiça é limitada. A nossa justiça é como trapo, porque a única justiça é a tua. Aleluia. Eu não posso confiar na minha justiça, eu preciso estar confiado na justiça de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 5, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Eu não sou justificado por aquilo que eu faço, eu sou justificado por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia.
Se você não estiver lá na congregação para pregar, Deus vai botar outro para pregar, irmão. Se você não estiver lá para ensinar, vai ter outro lá para ensinar, e talvez melhor do que você. Mas Deus se agradou da gente e nos deu o privilégio de fazer para Ele alguma coisa. Então vamos aproveitar esse privilégio que Deus nos dá, ser agradecido e dizer como Paulo: não eu, mas a graça de Deus em mim foi quem operou tudo isso. Integridade, agir de maneira íntegra com Deus. Provérbios 10:9 diz assim: quem anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte seus caminhos, ficará conhecido. Vai ficar famoso. Por quê? Porque não andou conforme a palavra de Deus. O caminho de um crente é um caminho difícil ou não é? É difícil, caminho de crente é difícil. Mas Jesus lhe chamou para andar nesse caminho. É estreito o caminho e é estreita a porta. Mas você tem a segurança, a certeza de que Deus está com você no caminho em que Ele separou você para andar. A melhor coisa do mundo, irmãos, é quando nós temos essa consciência tranquila, de saber que nós estamos ali, porque foi Deus que colocou ali. Daniel poderia ter reclamado de Deus, mas não reclamou, porque Deus sempre esteve no controle de tudo. Abra a sua Bíblia em Daniel. Eu já vou caminhar para o encerramento. Vamos ver o que a Bíblia nos fala acerca de Daniel. Quando nós olhamos Daniel capítulo 1, versículo 2, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e os levou para a casa de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Deus. Foi Deus que pegou Jeoaquim, os vasos da casa de Deus, e levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Tirou os vasos da casa de Deus, com D maiúsculo, e entregou na mão dos inimigos para colocar na casa do Deus, com D minúsculo. E quem foi que fez isso? Deus. Então tem coisa que pode acontecer com a gente, que você diz assim: foi o cão, foi não, foi Deus. Entende isso? Você fica pensando que foi o inimigo que trabalhou. Não é Deus que está trabalhando, porque os pensamentos deles são altos, os caminhos deles são altos. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus bordar no bastidor. Veja só, aí no versículo 9, do mesmo capítulo: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. É Deus no controle ou não é? Deus pega o homem, bota numa terra estranha, depois pega o homem e diz assim: eu vou fazer com que aquele homem ache graça em você. Quando olhar para você, vai ver você diferente. Eu estou aqui com você, vai ver diferente. Meus irmãos, Deus pode levar você para lugares e caminhos que você não espera, mas é Deus. Deixa Deus trabalhar. Mais adiante nós encontramos no capítulo 2 e o versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Isso é o que? É Deus no controle. Quando pensava que tudo estava perdido, veio o escravo aqui, que ele tem a palavra de revelação para dizer. Tudo está no controle de Deus. Agora você percebe que Daniel, ele foi íntegro. Você não encontra Daniel reclamando,
Você não encontra Daniel xingando. Por que é que Deus me colocou aqui? Ah, já que Deus não está ligando para a gente, colocou a gente nesse lugar, sabe de uma coisa? Vai ter uma farra hoje, eu vou para a tua farra hoje. O pastor não está aqui, o meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, ninguém está aqui, eu vou para essa farra hoje. Não, eu nem quero comer a tua comida, não quero beber a tua bebida, não quero ir para a tua festa, não quero ir para teu lugar que tu está falando coisa que não agrada. Eu quero ficar no meu lugar, fazendo aquilo que Deus, eu quero ser a melhor pessoa que Deus chamou para estar no lugar que eu estou. E Deus, no controle de tudo, vai trabalhando. Você percebe ao longo da Bíblia, em capítulo 3, versículo 18, quando os moços disseram assim: mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Integridade. Se Deus vai querer a gente vivo ou morto, não importa. O que importa é que nós temos integridade. Não vamos adorar. Ele pode, se vai eu não sei. Agora que ele pode, pode. Agora fique sabendo que a gente não vai adorar. Isso é demonstração de integridade. É quando alguém chega para nós, como o juiz chegou para o pastor Zé Carlos e disse assim: você é daquela igreja do barulho? Como que, talvez, numa visão de querer intimidar a princípio. Não, minha igreja é organizada, minha igreja é equilibrada. Como se o Espírito Santo na igreja fosse desequilíbrio. Nos dias de Pentecoste, que alguém que estava lá fora ficou olhando assim: que barulho é aquele ali, que barulho é aquele ali. Mas deixa Deus trabalhar no meio do povo. Glória a Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, em toda a história de Daniel, lá no final, quando parecia tudo perdido, chega já o outro rei e diz assim: és tu aquele Daniel? Sim, ainda sou o mesmo Daniel. Integridade. Que a minha esposa possa olhar para mim e enxergar em mim um homem sincero. Porque quem mais conhece a gente depois de Jesus é a nossa mulher. Que ela possa olhar para mim e me enxergar como um homem de Deus. Que os meus filhos possam olhar para mim e me enxergar como homem de Deus. Que a congregação que está perto de mim possa olhar para mim e enxergar como homem de Deus. E esta integridade vai nos trazer, nesses tempos modernos, capacidade, pelo Espírito de Deus, de fazer a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe os meus irmãos, que possamos permanecer servindo a Jesus com inteireza de coração, com integridade, porque fazendo isto, disse Paulo a Timóteo, o Senhor te dará vitória em tudo. Tu vais vencer em todas as coisas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Louvado